Políticas Públicas de Saúde, curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar 2022. História das Políticas Públicas de Saúde no Brasil, década de 50. Na década de 50, o Brasil foi marcado pela rápida industrialização do país e por uma visão desenvolvimentista. No cenário global, ainda recuperando-se das mazelas da Segunda Guerra Mundial, transcorria o desenvolvimento em massa de diversas tecnologias e o início de novos conflitos. Os resultados de pesquisas médicas e científicas realizadas durante a guerra foram usadas para o desenvolvimento de antibióticos, vacinas e aparelhos ultramodernos. Esse conhecimento chegou no Brasil e se concentrou nos grandes hospitais, tornando-os o centro da medicina curativa no país. Porém, o acesso a esses serviços era para poucos. Vamos entender melhor essa década no contexto da saúde pública. Em 1950, ocorre a Segunda Conferência Nacional de Saúde. Entre os temas debatidos estavam a malária, a segurança no trabalho e a prestação de assistência médica e sanitária a trabalhadores e gestantes. O segundo governo de Getúlio Vargas mantém o foco nos trabalhadores, agora com carteira assinada. E eles eram, de fato, a parcela da população que tinha direito à assistência de saúde através da contribuição financeira para a Previdência Social. No mesmo ano, acontece a 13ª Conferência Sanitária Pan-Americana, cujo foco foi a erradicação da malária na América. Pesquisas realizadas durante a guerra descobrem propriedades residuais inseticidas do diclorodifenil tricloroetano, o DDT. Porém, o combate à malária não era tido como prioridade no Brasil até então. Os avanços no combate a micróbios e insetos causadores de doenças geraram um sentimento otimista entre estudiosos da saúde. E isso estimulou o movimento sanitarista no Brasil. Médicos e sanitaristas apontavam a relação doença, pobreza, subdesenvolvimento. Defendiam que o país apenas se desenvolverá com a melhora do nível de saúde da população e exigiam a criação de um ministério comandado por um especialista na área. Surgem também as questões relativas à centralização dos serviços de saúde e a progressiva separação entre saúde pública e assistência médica. Sob pressão, Vargas determina, em 1953, a criação do Ministério da Saúde, a partir da separação das pastas da saúde e da educação. A estrutura original do Ministério da Saúde foi herdada do DNS, Departamento Nacional de Saúde. E sua criação deu início à reorganização das ações de saúde, acabando com a pulverização de recursos financeiros. A decisão, no entanto, foi tomada por motivos políticos partidários e pouco interesse foi demonstrado pela saúde pública da população brasileira, o completo oposto do que defendiam os sanitaristas. Em 1954, são estabelecidas, a partir da Lei nº 2.312, de 3 de setembro, normas gerais sobre a defesa e proteção da saúde. O artigo 1º define que, abre aspas, é dever do Estado, bem como da família, defender e proteger a saúde do indivíduo, fecha aspas. No mesmo ano, Getúlio Vargas comete suicídio e é sucedido, em 1956, por Juscelino Kubitschek. Junto ao médico sanitarista Mário Pinotti, JK classificou as principais doenças da época em 3 grupos. As doenças pestilenciais, as quais ele acreditava terem sido erradicadas por Oswaldo Cruz e Rodrigues Alves, as doenças de massa e as patologias degenerativas. Segundo ele, ainda, o foco das autoridades deveria ser no segundo grupo, que incluía a malária, a tuberculose, a lepra, a verminose, entre outras. Partindo deste princípio, naquele mesmo ano, o presidente cria o Departamento Nacional de Endemias Rurais e o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas. Esses órgãos representavam o movimento de estruturação das instituições de saúde pública e indígena, respectivamente. O objetivo do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas era expandir o combate às epidemias aos núcleos indígenas, decisão influenciada pela pesquisa dos antropólogos Darcy Ribeiro e Nolan Nuttall.
O DNERU tinha como missão organizar, promover e executar o combate às doenças de massa e às endemias rurais, e o seu principal ponto de interesse foi a erradicação da malária, devido aos recursos oferecidos pela Repartição Sanitária Pan-Americana e pelo Ponto 4 para auxiliar o Brasil nesta empreitada. Houve, porém, a exigência destes de um órgão especializado e exclusivo para este fim, o que leva à definição, em 1958, do Grupo de Trabalho de Erradicação e Controle de Malária, o GTEM. As atividades do GTEM eram dirigidas pelo DNERU e se iniciam no nordeste do país, utilizando o inseticida DDT. Nas regiões de difícil acesso, como a Amazônia, foi utilizada a estratégia do sal cloroquinado com a finalidade de destruir o parasita na corrente sanguínea. Ainda sob o comando do DNERU, foi iniciada em 1958 a primeira campanha de erradicação da varíola, mal sucedida devido à falta de vacinas e à logística de refrigeração. Em 11 de fevereiro de 1959, a Lei nº 3.542 institui a primeira campanha nacional contra a lepra, cujo objetivo era padronizar as ações de combate e tratamento da lepra em nível nacional. Tais campanhas, ideias e ações no campo da saúde foram influenciadas fortemente pelo sentimento chamado de otimismo sanitarista pós-Segunda Guerra. As campanhas de erradicação da malária, varíola e hanseníase continuaram pela década seguinte e o movimento sanitarista ganhou mais força mesmo após várias tentativas de silenciamento subsequentes. Mas isso já é outro capítulo da extensa história das políticas públicas de saúde no Brasil.